Passei incólume, ou quase incólume, por essa dor maluca de bebê reborn. Uma coisa que eu já sei que existe há trocentos anos. Esses bonequinhos já tem um tempo, tem gente que trabalha com isso já há 20 anos. Então, assim, eu lembro que minha sogra tinha bonequinhos e, assim, estava planejando comprar um bebê reborn na época. Assim que começou, só que a minha cunhada teve um neném de verdade, então, assim, acho que ela meio que ficou sem muito, assim, né? Teve que cuidar do neném, resumindo a ópera. E o que eu acho curioso, né, é que todo mundo lembra de tudo que é versículo da Bíblia, mas não lembra de um versículo que, inclusive, claro, eles, se eu não me engano, eles estão em contextos diferentes, eles têm significados diferentes, mas não julgues para que não seja julgado. Para que não seja julgado. É a tradução, né, mais empolada ou a tradução mais livre, né? Cara, se aponta o dedo, tem 13 apontando para você, né? Então, assim, não julga outra pessoa, né? Primeiro que você não sabe da vida da pessoa, você não sabe o que está acontecendo de verdade. Às vezes você está vendo uma coisa que você tira uma conclusão que não é verdade. E depois porque, tipo, se você julga aquela pessoa tem todo o direito de julgar você, seja lá como ela queira. Ah, mas não pode? Claro que pode. A cultura do individualismo, ela tem feito, né, tem criado esse fenômeno muito curioso que é: eu posso tudo, o outro não pode nada, só que o outro também é eu. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu sou a Aline. E você? Você é um, sei lá, é um fulano, né? João, Bianca, enfim, Sabrina, qualquer, né? Pedro, Paulo, Joaquim, Eduardo, whatever. E você é um indivíduo. E você tem o seu pronome, que é eu. Todo mundo tem, né? Vem a polêmica do pronome, daqui a pouco eu vou fazer. Lacradora. Gente, pronome, primeira pessoa, eu. Todo mundo é eu. Todo mundo é um eu. Então, se eu falar assim, eu posso tudo, você não pode nada, né? Tô sendo bem radical, bem extremista aqui. Você também vai poder falar a mesma coisa. E nessa de individualizar, de ter esse individualismo extremo, eu acabo tendo pessoas intransigentes andando por aí. E pessoas que acham que têm o direito de criticar e, inclusive, de proibir que pessoas façam coisas que elas não fariam, sendo que não existe essa prerrogativa. Não é porque você não quer fazer que você tem o direito de proibir a outra pessoa de fazer. A menos que seja uma coisa que afete ou outro. E aí, vocês percebem como é que essa questão do eu perde todo o sentido? Quando você vai falar, poxa, eu não vou abortar. Eu não quero que ninguém aborte. Amiga, você não sabe como é que tá a vida da pessoa. Você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Você é você. Ah, mas é crime. Não é. Em alguns países é, né? Mas lei é um negócio que é feito por pessoas, por indivíduos, levados por suas convicções. Ah, mas as leis, na sua maioria, elas servem para que não se faça coisas que causem problemas para a sociedade. Sim. E aonde que um aborto feito no meu corpo, o máximo que eu posso estar fazendo é prejudicar o meu próprio corpo. E eu tenho responsabilidade sobre o meu próprio corpo, né? Eu não vou fazer um aborto e depois acusar alguém. Quer dizer, eu até posso, caso tenha sido coagida, né? Aí eu tenho que provar e tal, coação, aquela coisa toda. Mas eu não vou culpar ninguém por ter abortado. O máximo que eu posso fazer é assim, eu fiz sem ter conhecimento. Mas até isso, uma legalização do aborto resolveria. Por quê? Porque você vai ter previsto nessa lei
um corpo de psicólogos, de médicos, de pessoas que podem orientar, assistentes sociais, que podem orientar essa pessoa no sentido de, não, peraí, você quer abortar por quê? O que aconteceu? Vamos lá. Né? E vou falar mais, é porque a gente aqui ainda não tem essa cultura, mas tem muitos países onde você não é nem questionada. Eu quero abortar, seu direito. Toma aí a sua pílula e você vai abortar. Tô falando aborto porque sempre vem nessa questão. E a gente tava falando do bebê reborn, então elas meio que se associam. E quando eu falo de não julgues para não ser julgado, é bem isso. E tem, falando, né, desses versículos, tem 2 versículos. Um é exatamente isso que significa. Para você não tem que julgar, porque se você julgar, você dá direito do outro te julgar. Essa é a tradução, essa é a interpretação desse versículo. Não, nada mais do que isso. Mas tem um outro versículo, que é o... Não é Mateus, outro é Lucas? Peraí. Não julgueis para não seres... Ai, tá, ó. Vamos lá. Tem Mateus 7:5, específico 7:1-5, versículo 1 ao 5. Não julgueis para não ser julgado. Então, o ideal é que você não faça nenhum juízo do outro, para que essa outra pessoa também não se sinta no direito de julgar. É meio que, né, é um pouquinho... Eu não acho que seja uma coisa... Por isso que eu acho, né, quando fala assim, foi Deus que, né, que escreveu, foi Deus que, né, através guiou a mão da pessoa para escrever. Eu não vejo isso como uma coisa muito... eu esqueci, espiritual. Não é espiritual, não é uma coisa assim elevada, né? Eu não vou fazer porque senão vão fazer comigo. Eu acho que isso é barganha, né? E tudo é na base da barganha na religião, pelo menos nessas religiões, né? E o outro esse é Mateus, o outro é Lucas. O versículo de Lucas, ele é um pouquinho diferente, que é o não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, eu não sei o que é isso também. É o trecho que eu tô lendo que a AI baixou aqui. Eu não vou abrir Bíblia, senão meu computador vai explodir. Enfim, é a interpretação aqui é um pouquinho diferente. Então, não julgueis e não sereis julgados. Então, assim, ele já vai cair, ele cai mais na realidade da coisa. Olha só, é fato. Se você julgar, você vai ser julgado. Se você não julgar, você não vai ser julgado. Então, é causa e consequência, né? É mais realista. Assim como o primeiro versículo, ele não chega a ser tão profundo, não tão espiritual como se propõe a ser, né? Você sente que ele esbarra aí numa questão da barganha. Não faz isso não, porque senão vai acontecer isso. O Lucas, ele já é mais pé no chão, ele fala assim, cara, tu vai julgar, tu pode contar que você vai ser julgado também, né? Então, assim, é sutil a diferença, mas ela existe, tá? Então, só para que vocês entendam. E é um negócio bem legal. Eu, inclusive, gostaria de fazer, se eu tivesse paciência de ler a Bíblia de novo, porque... Não, né? Assim, eu gosto de ler bons livros com histórias legais, bem construídas. Não sou, assim, se você me indicar um livro para eu ler, provavelmente eu vou ler até onde eu tiver saco de ler, mesmo que eu ache o livro ruim. Mas eu prefiro ler livros que... mas como é que eu vou saber? Pessoas vão falar, vão relatar. Livros que já foram analisados, né? A gente vai lá no cânone, mesmo quando não está no cânone, mas você viu alguma resenha legal. Então, eu já li a Bíblia. A história é fraca, ela não se sustenta, ela não é amarrada. Você vê, na verdade não é um livro, são vários livros. Então, obviamente que elas não vão estar amarradinhas. Cada um escreveu uma coisa e aí se juntou tudo. Inclusive, alguns, convenientemente, foram deixados de lado, alguns livros.
Então eu não tenho paciência, gostaria, acharia interessante. Talvez eu pegue sugestões. Ah, vamos analisar tal e tal versículo, beleza? Vamos analisar tal e tal capítulo, beleza? Porque eu acho que o que falta no mundo é a interpretação de texto. Consciência política também? Também, mas a consciência política é um processo. Interpretação de texto a gente aprende na escola. Ou não, né? Porque assim, a maioria caga para as aulas de português. Mas o professor tenta. Tá? Ele bota lá todo o livro. Eu achava mó barato, cara. Eu pegava o livro, a primeira coisa que eu fazia era ler todos os textos que tinha. E era muito engraçado, porque assim, o professor tinha interpretação, claro, tinha interpretação do livro, mas eu sempre achava que eu estava errada. Porque, sempre não, volta e meia eu achava que eu estava errada porque eu tinha uma outra interpretação. Aí lá, anos depois, quando eu fui para a faculdade, que eu descobri que é assim mesmo que funciona, então tudo bem. Mas, no início, é para ensinar o processo de interpretação de texto. Então, assim, não é que só a resposta do livro é que está certa. A resposta do livro, ela se baseia num percurso de interpretação que você faz. Então, nesse sentido, alguém pode chegar aqui e dizer assim, que a minha interpretação está errada, mas eu interpretei um versículo. Não tem como fugir. É igual dizer assim, o significado de uma palavra dentro do texto. Uma palavra pode ter N significados, mas dentro daquela frase, daquela sentença, aquela oração, ela vai ter uma função específica. Então, quando eu digo cadeira, vamos lá, associar. Né? Quando eu digo cadeira, você pensa no quê? Naquele objeto, geralmente de madeira, mas pode ser de outro material, e aí tem, né, tem todos os, ai meu Deus, significantes, né? Enfim, tem toda aquela bagagem lá. E aí você tem a cadeira da faculdade, que não é a mesma coisa. Não é um objeto de madeira ou de metal que serve para sentar, que geralmente tem 4 pernas e um encosto. Cadeira na faculdade já é um cargo que o professor recebe para lecionar, para desenvolver pesquisa, enfim, já é um outro significado. Vocês estão entendendo? Não estamos falando disso, estamos falando do uso daquela palavra específica dentro daquele contexto, aquela frase. Dentro da frase, não julgues para não ser julgado, eu estou dizendo o quê? Que se você fizer isso, você vai ter aquilo. Então, vai ser tipo uma barganha, aquilo ali. Se eu disser não julgues, e não serei julgado. Se você não fizer, eu não vou fazer também. Né? Então, isso é causa e consequência. Você está vendo que é uma coisa que a palavra está ali seca, não tem para onde correr, né? Mas a gente pode fazer, eu acho que é interessante. Enfim, é tentador pensar na frase do Cypher, né? Que a ignorância é uma bênção. E eu tenho reparado algumas pessoas que realmente não tomam conhecimento de muitas coisas e que de fato vivem melhor, né, do que a gente que se estressa. Mas daí a dizer que é uma bênção, no sentido de que é benéfico pra gente, até num sentido mágico, espiritual, já é um pulo muito grande, né? Já é enfim, não é legal você pensar dessa forma, porque isso te leva a deliberadamente ignorar fatos que te incomodam, e você não deve fugir de fatos que te incomodam, porque é por eles incomodarem que talvez você entendo aquele instinto de luta, de revolta, de reação, você provoque alguma mudança em relação a isso, certo? Então, vou fechar aqui e mais tarde eu entro. Talvez eu fale um pouco mais, talvez não, eu vou falar um pouco mais, porque eu quero elaborar isso, eu quero montar um script direitinho, mas eu precisava falar disso agora para poder pegar o hype e puxar mais, né, a discussão para que a gente aprofunde isso aí, beleza? Então, é isso. Até mais tarde, gente. Valeu!